Olá, eu espero que você esteja bem. A paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. E eu vim aqui para mais um vídeo a respeito dos tesouros que teremos no céu. São tesouros incomparáveis. São tesouros extremamente excelentes a tudo que nós conhecemos. E hoje eu quero falar para principalmente aqueles irmãozinhos que não mantêm a palavra que receberam dentro do seu coração apenas. Para pessoas que compartilham do Evangelho com outras pessoas, que falam de Jesus abertamente, que são extremamente divulgadores da palavra de Deus. Eu quero falar para você, este vídeo é exclusivamente para você, para o seu coração. Quero falar, então, a respeito de uma coroa que será dada para todas as pessoas que ouviram o chamado de Jesus Cristo, quando ele disse: "Ide, pregai o Evangelho". Então, o texto que nós vamos ler está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: "Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." Oh, irmãos, que coisa linda! Quem é que ama a vinda do Senhor Jesus Cristo? Quem é que tem direito a essa coroa, senão aquele que ama a vinda de Jesus Cristo? Quem ama a vinda de Jesus Cristo é aquela pessoa que se preocupa em levar o Evangelho. Porque em Mateus, capítulo 24, versículo 14, Jesus disse que para o fim vir, o Evangelho precisa ser anunciado a todas as gentes, todas as nações, versão King James. Então, irmãos, nós amamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós desejamos que Ele venha. Não dá mais para viver nesse mundo. Nesse mundo, o cristão não cabe mais. O cristão nascido de novo não cabe mais. Irmãos, nós precisamos falar da palavra de Deus, nós precisamos levar a palavra de Deus, nós precisamos orar para que as pessoas recebam o Evangelho, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima. Essa é a notícia que nos alegra. Essa é a notícia que alegra todo aquele que está com o seu coração conectado com o Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? E o fato de nós amarmos a vinda do Senhor Jesus Cristo nos leva a trabalhar em prol dela. Nos leva a sair espalhando o Evangelho para todos. Então é isso, irmãos. E também isso se confirma em 1 Pedro, no capítulo 5, diz assim, no versículo 1, a partir do versículo 1 eu vou ler para vocês. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. O que Pedro está falando aqui? Ele está falando a respeito de um cargo específico? Não exatamente. Ele está falando daquilo que Cristo falou para ele, que Cristo ensinou para ele. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Foram várias vezes que Jesus perguntou para ele. Até ele dizer, sim, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha a ligação. Nós amamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, queremos ir morar com Ele, como diz o apóstolo Paulo.
E o fato de desejarmos Cristo nos leva a espalhar o Evangelho. Aquele que ama o Senhor Jesus Cristo também ama o Evangelho, também ama a vida do seu próximo e não quer ver o seu próximo condenado eternamente. Assim como Cristo nos amou, nós amamos as pessoas. A palavra diz que o Evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo escreveu isso. Então, se nós queremos que alguém seja salvo, é por meio do Evangelho que precisamos fazer isso. Essa pessoa precisa conhecer o Evangelho. Então, o nosso papel é falar o Evangelho para todas as pessoas com quem nós temos contato e também orarmos por essas pessoas, para que essas pessoas ouçam, para que deem crédito, para que se acheguem a Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo se acheguem a Deus o Pai. Então, meus queridos irmãos, eu vou terminar de ler aqui o texto. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Presta atenção agora no versículo 4, que Pedro vai dizer. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, irmãos, para quem está destinada a coroa de glória? Para aquele que apacenta o rebanho de Cristo. Pedro entendeu isso e ele viveu isso. Ele levou o evangelho para as pessoas e ele sabia que para ele estava destinada uma coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, era sobre isso que eu vim trazer para vocês neste vídeo. Todo aquele que se dispõe a levar o evangelho vai receber uma linda coroa na glória. E aquele que ainda não começou, ainda há tempo de fazer. Encha-se da palavra de Deus. Ore pela vida daqueles que estão ao seu redor. Ore pela vida das pessoas do mundo. E Deus concederá a você muitas oportunidades de falar do Evangelho. E você fala sem medo nenhum. Fale com ousadia. Não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar. Leve o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.